Olá, irmãs, nós voltamos então com a nossa programação. Agora nós vamos ter a nossa mesa redonda, um bate-papo com as nossas preletoras. Eu tenho aqui comigo a irmã Nathalie Campos e a irmã Renata Gandolfo. E nós temos também o pastor Augustus Nicodemos, que está lá na live com a gente, no vídeo, vai nos ajudar aqui com algumas perguntas que foram encaminhadas pelas irmãs inscritas, né? Foram previamente encaminhadas e foram selecionadas pela equipe da conferência. Tá? Algumas foram editadas para tentar responder aquelas perguntas que têm mais ou menos o mesmo tema. A primeira pergunta vai, então, para o pastor Augustus, e ela diz o seguinte: como iniciar um ministério de aconselhamento bíblico em uma igreja onde não existe uma cultura de discipulado, nem o apoio do pastor ou de líderes, ou até interesse dos próprios membros? Muito bem. Antes de começar a responder, eu queria saudar a todas vocês, dizer do meu privilégio de poder participar dessa conferência, ainda que à distância, né? Infelizmente, por enquanto, nós estamos impedidos de ter essas conferências presenciais, onde realmente nós vemos toda a eficácia ou a bênção da comunhão dos santos, mas Deus nos deu esses recursos e nós vamos usando. Primeiro, essa pergunta, ela pressupõe que existem igrejas que realmente não existe uma cultura de discipulado, igrejas onde o pastor e os líderes não apoiam o aconselhamento e até os membros não têm interesse, né? É difícil pensar que possa haver uma igreja assim. Mas a verdade é que, infelizmente, existe mesmo, não é? Infelizmente, existe mesmo. E eu posso pensar numa razão para isso, pelo menos da parte dos pastores, é que alguns pastores têm receio de perder o controle daquilo que está sendo ensinado no meio da igreja. Ele tem receio de que esses líderes que vão dirigir esse ministério de aconselhamento, eles não estejam preparados ou que vão ensinar alguma coisa que seja contrária à sã doutrina, ou pelo menos à teologia que é aceita na igreja. Então, às vezes, por conta de um zelo exagerado, os pastores brecam iniciativas de membros de ministérios docentes, ministérios de aconselhamento e assim por diante. É claro que essa é uma atitude equivocada, porque a palavra de Deus nos diz lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 10, de que Deus colocou pastores e mestres na igreja para treinar os crentes a desempenhar o seu serviço, a desenvolver os seus dons e as suas vocações. Então, faz parte do ser pastor, de ser mestre, faz parte da nossa missão equipar os santos, preparar os santos para que eles desenvolvam seus talentos e suas atividades. Em todas as igrejas, nós temos pessoas maduras, pessoas experientes, que de bom conteúdo teológico, muito embora não sejam consagradas pastores ou ordenadas pastores ou presbíteros, e que poderiam muito bem integrar as forças da igreja, da liderança, no sentido de abençoar as pessoas e de ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo e que nem sempre recebem a atenção e o cuidado pastoral. Não é nem sempre porque o pastor não quer, não é? Mas é que às vezes é muito trabalho, ou essas pessoas prefeririam conversar com alguém, outro que não fosse necessariamente o pastor, por vários motivos. Então, eu posso entender quando pastores eles não têm interesse, né, ou pelo menos eles têm reservas com relação a esse ministério de aconselhamento bíblico que seja feito não por ele, né? Não por ele. Os membros da igreja não têm interesse porque quando eles não têm interesse é porque eles não conhecem a eficácia, a bênção que um ministério desse pode ser. Então, eu daria aqui algumas sugestões. Essa foi a pergunta, né? Como iniciar um ministério? Primeiro, prepara um projeto de aconselhamento, um projeto bem bonitinho, simples, que envolva se vai usar algum lugar na igreja, se vai precisar de algum tipo de suporte, se tem algum recurso envolvido, quais seriam os horários, quem seriam as pessoas que estariam participando, né,
estariam participando do ministério, e apresenta ao pastor. Agora, se assegure de que no projeto o pastor esteja incluído, ou como parte para atuar, ou como alguém que vai supervisionar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo feito, né, para que o pastor se sinta tranquilo de que não está acontecendo absolutamente nada, para que a liderança fique tranquila de que não está acontecendo absolutamente nada fora da orientação e fora do controle dela. Enquanto isso, nada impede que os membros se aconselhem mutuamente. Não é? Dois irmãos em Cristo se encontram em algum ambiente que seja propício e conversam, um ajuda o outro. A própria carta que Paulo escreve a Tito diz que as mulheres idosas elas devem ajudar as mais jovens a aprender a amar o marido, amar os filhos, serem boas donas de casa e assim por diante. Também seria bom colocar no projeto a criação de grupos de WhatsApp, né, grupos ou de plataformas de apoio, de aplicativos para conversa, para ser um instrumento, uma ferramenta, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, onde a presencialidade está cada vez mais difícil, né? Então isso aí também poderia ajudar. E acima de tudo, é claro, orar bastante, pedir a Deus misericórdia, pedir que Deus abra oportunidades e aguardar que Deus de fato abra portas. Não valeria a pena começar alguma coisa, a revelia da liderança, por mais importante que um ministério de aconselhamento seja, mas não vale a pena começar a revelia sem o conhecimento e sem o apoio da liderança. Mas se seguir esses passos que eu estou sugerindo aqui, eu acredito que tem chance de sucesso. É isso. Obrigado, pastor. Nathalie, Renata, quer acrescentar alguma coisa aí? Então, na nossa igreja aqui em São José dos Campos, a gente começou um projeto nesses moldes que o pastor Nicodemos está falando, né? A gente fez um projetinho, apresentamos para o pastor, e as mulheres se encontravam, era um projeto para aconselhamento de mulheres, elas se encontravam a cada 15 dias para discutir capítulos de livros que o pastor ajudou a gente a selecionar. E a cada mês, aproximadamente, ele se reunia conosco para fechar 3, 4, 5 capítulos, né, do livro. E ali era um momento que a gente discutia as dúvidas e coisas assim, que era um princípio, né? A gente começou estudando livros de aconselhamento. E foi bem interessante assim, o envolvimento. Começamos com 3 pessoas, e no 3º ou 4º livro a gente já tinha, acho que, 22 ou 25 irmãs. Nathalie. Então, a próxima pergunta vai para Renata Gandolfo. Como criar estratégias que possam estimular aquelas irmãs que se sentem incapazes e inseguras para aconselhar outras mulheres? Então, eu sempre acho que grupos pequenos, de 4 a 5 pessoas, porque as mulheres criam um vínculo, criam intimidade e podem ficar mais expostas com as suas questões, os seus problemas, né? E isso ajuda nas discussões e nas questões. Aparecem questões que, num grupo maior, provavelmente não apareceria, porque as pessoas ficam constrangidas, né, de falar e tal. Então, acho que sempre uma leitura de um livro em pequenos grupos de 4, 5 pessoas. Se tem mais pessoas interessadas, eu acho que podem fazer vários pequenos grupos de 4, 5 pessoas e depois reunir em um dia com alguém, um pastor ou uma liderança, que possa fazer um fechamento daquele livro, né? O que eu sinto é a resistência, que as pessoas sempre se acham incapazes, né? Elas se acham assim: eu não sei falar, eu não conheço muito a Bíblia. Mas eu sempre digo que o pouquinho que você conhece, às vezes, é mais do que aquela pessoa conhece, né? A gente sempre tem alguém que conhece um pouquinho mais do que outra pessoa. E, às vezes, você conhece um tema que a outra pessoa não conhece, né? Então, por exemplo, eu sou mãe de 3 filhos, a irmã está com o seu primeiro bebê. Então, já é alguma coisa que você pode ajudar, porque você já tem um pouco mais de vivência.
E, além de pequenos grupos, eu acho que, às vezes, começar um aconselhamento com aquela irmã, para ela se sentir como uma aconselhada, como uma discípula, para ela sentir o outro lado e desvendar um pouco esse mistério de que é difícil, é custoso, dá medo, enfim, né? Acho que essas são... E acho que o principal, né, é orar, porque... Eu vejo assim, quando eu comecei a me interessar por essa área de discipulado, as pessoas começaram a aparecer. Então, assim, Deus leva na sua porta. Não se preocupe. Mais algum comentário? Olha, eu concordo gênero, número e grau com a Renata no que ela falou aí. E se Renata me permite só fazer um adendo, pode haver mulheres que se sintam extremamente culpadas e pressionadas pelo fato de que elas não conseguem aconselhar. E era bom, nesse caso, contemplar a possibilidade de que nem todas, realmente, elas serão capazes de fazer. Eu estou dizendo isso pensando lá naquela lista de dons espirituais, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no verso 10, onde Pedro ele agrupa os dons espirituais em duas categorias. Ele diz, se alguém fala, que faça isso de acordo com os oráculos de Deus. Aí ele diz, e se alguém serve, que faça isso na força que o Senhor Deus concede. Com isso significando que, com isso dizendo que essas são as duas grandes categorias de dons espirituais, os chamados dons de fala, e aí entra pregador, o mestre, o conselheiro, o professor, o comunicador, o que usa mídias sociais, que tem facilidade para fazer esse tipo de coisa, e o que serve, que aí você tem misericórdia, ajuda, socorro, contribuição. Então, nem todo mundo vai ter dons na área da fala, e nem todo mundo vai ter exatamente dons voltados para a área do serviço. Embora todos devam falar e todos devam servir. Mas os dons espirituais são exatamente para que alguns se dediquem especificamente a essa área. Então, eu tenho perto de mim mulheres que se sentem extremamente carregadas de culpa porque elas não conseguem simplesmente ajudar outras. E eu sempre procuro dizer, mas né, se aparecer uma oportunidade, você fala isso que você falou, né? É muito bom, de pequenos começos e tudo mais. Mas tem outras maneiras que você pode ajudar, né? Tem outras maneiras que você pode ajudar pessoas. Hoje mesmo, essa pessoa que eu estou me referindo, ela foi ajudar uma amiga, ajudando na mudança, né? Ajudando na mudança, pegando caixa, abrindo caixa, botando no caminhão, tirando do caminhão e tudo mais. Então, eu só acrescentaria isso aí para não colocar um fardo muito pesado em cima de algumas mulheres que realmente, ou jovens, ou homens, né? Que realmente não iam ter muita condição de fazer isso. Eu gostaria também de falar que, às vezes, o apoio, como o pastor falou, muitas vezes a gente pode ter o apoio da intercessão, né? A pessoa não é apta, como o pastor falou, ela tem outros dons, ela pode ajudar intercedendo, e eu conheço irmãs que ajudam até financeiramente. Eu não tenho dom, mas eu vou ajudar 1, 2 irmãs a adquirirem um livro para poderem estudar. Então, como o pastor falou, a gente vai exercendo os dons que Deus nos deu, né? Graças a Deus pelo corpo. Amém. A próxima pergunta é para a Nathalie. É possível uma mulher mais jovem aconselhar e até mesmo repreender uma irmã da igreja que seja mais velha, a fim de conseguir credibilidade com ela? Como proceder? Então, primeiro eu queria falar sobre essa parte da credibilidade, né? Que a gente não precisa... nós não devemos ir cheias de crédito nosso, né? Como se nós fôssemos cheias de algo que, na verdade, nós precisamos ir cheias de Cristo para conversar com a outra irmã, seja em qualquer situação, uma irmã mais velha, uma irmã mais nova, com os créditos que o Senhor Jesus nos dá, né? Porque pode ser que nós vejamos erros e pecados na vida de outra pessoa
que sejam os mesmos que nós cometemos. Mas nós não devemos deixar de exortar os outros, porque nós também lutamos nessa área, né? Digamos assim, eu não tenho crédito nessa área, então eu não posso ir lá conversar com essa irmã sobre isso. E, na verdade, não. Nós devemos, sim, quando nós vemos alguém em pecado, ir lá e exortar essa pessoa, porque isso pode ser, isso vai ser útil para ela e, com certeza, vai ser útil para a nossa vida também, né? Para que nós cresçamos. Então, não é para nossa credibilidade, né? Agora, eu não sei se eu entendi muito bem o que a pessoa mandou. Mas, sim, é possível uma mulher mais jovem ir conversar, exortar, aconselhar uma mulher mais velha, falando em amor, falando com respeito, né? Em 1 Timóteo 5:1, ele diz assim, Paulo diz assim, não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Então, fazer essa exortação, fazer esse aconselhamento com um coração humilde, como se você estivesse falando com a sua mãe, falando com a sua avózinha, né? Pensa naquela avó que você ama, que às vezes quer guardar lá dentro de um potinho. Pense naquela senhora como sendo essa sua avó, que você vai falar em amor, que você vai falar em humildade, você não vai chegar para ela com palavras grosseiras, não, você vai usar o quê? Palavras que transmitam graça, palavras edificantes, né? E na igreja nós precisamos umas das outras para nos afiarmos, né? E a idade, ela pode ter um papel importante, principalmente nessa questão de honra, porque nós devemos honrar os nossos pais, e na hora de tratar essa pessoa mais velha, nós devemos tratá-la com honra, pois ela viveu muitos anos e situações diferentes das nossas, que nós precisamos, sim, considerar, mas nós não podemos permitir que essa senhora continue a ficar, né, em pecado. Os jovens geralmente têm tem uma ideia muito altiva de si mesmo, né? Então, se você vai conversar com uma pessoa mais velha, achando que você sabe mais, que você sabe melhor, então por isso que você deve ir lá e conversar com ela e ensiná-la, não vá. Desconfie de si mesma, se você tem esse tipo de pensamento sobre você mesma, né? Você precisa ir com uma ideia certa de você mesma, seja sensata na hora de exortar qualquer outra pessoa, né? Não vá achando que você tem crédito, como eu falei no começo, né? Você tem que ir em amor e também em humildade conversar com essa pessoa. Nós não chegamos para os nossos pais, para as nossas pessoas que nós amamos, que são mais velhas na nossa casa, e tratamos grosseiramente ou falamos de maneira desrespeitosa. Então, é importante que você trate essa pessoa de maneira respeitosa, de maneira amável, né? O seu aconselhamento, a sua exortação tem de ter a finalidade de ganhar aquela pessoa, de restaurá-la, para que ela veja Cristo, para que ela se volte para Cristo. Não pode ter a finalidade de rebaixá-la ou de apontar o erro e deixá-la na tristeza, né? Ela precisa ter a boa notícia do Evangelho, né? E isso é muito importante. Fazer uma exortação é um sinal de amor, é um sinal de que nós amamos a outra pessoa, e nós precisamos fazer isso na igreja, e com a finalidade, como eu já disse, de restaurá-la, né? E isso é igreja, é quando um se apoia no outro, depende do outro, e quando nós amamos o outro, nós precisamos sim exortar. Então, é possível fazer com humildade e respeito. Ninguém quer complementar? Tá difícil, saiu muito boa a resposta. Uma resposta muito boa mesmo, né? A pergunta número 4, então, vai para o pastor Augusto de novo. Em tempos de tantos movimentos ideológicos, como o feminismo, por exemplo, de que forma aconselhar mulheres que já se deixaram influenciar, mesmo se professando cristãs? Certo, essa é uma pergunta bem atual, né? E ela
ela é até crítica, porque a gente está vendo isso acontecer muito próximo, né, de nós, nas nossas igrejas e tudo. A influência de movimentos ideológicos, especialmente o feminismo, pensando nas mulheres, é muito grande hoje. Isso vem através das redes sociais, né? Vem através das redes sociais. Há, inclusive, jovens cristãs que se consideram ativistas em favor do feminismo e aí vai, né? Dificultando realmente qualquer tipo de abordagem. Bom, a pergunta é de como aconselhar mulheres que, de alguma forma, estejam influenciadas por isso. Primeiro, eu creio que se você vai influenciar ou se você quer ajudar uma mulher, ou conversar com uma mulher que está bem influenciada por um movimento ideológico, como o feminismo, por exemplo, você devia primeiro conhecer bem o que é que o feminismo propõe, porque, embora porque o nome, ele não identifica, ele não revela que dentro do chamado feminismo há várias linhas, né? Há várias correntes, há vários níveis. Então você primeiro tem que ler a respeito desse assunto, a boa literatura, inclusive escrita do ponto de vista cristão, que é crítica do feminismo, e não só crítica, né, que pode ajudar também você a compreender, e mesmo leia livros de uma ou duas feministas representativas, para você ter certeza do que é que você vai encontrar na hora de conversar com essa sua amiga, essa sua irmã. Segundo, procure entender exatamente o que é que essa irmã em Cristo deseja e identifique pontos em comum, porque tem coisas dentro de movimentos que nem todo movimento é completamente perdido. Há alguns pontos que podem se identificar com a agenda cristã. O movimento feminista, quando ele começou, há muito tempo atrás, né, aí final da década de 40, início da década de 50, com as sufragetes lá na França. O nome de sufragete era por conta do sufrágio, do voto, né? As mulheres não votavam. Então, o primeiro movimento feminista foi que as mulheres tivessem o direito de votar, né? Juntamente com os homens. Eu tenho certeza que se você e eu estivéssemos lá na França naquela época, e nós que temos o conceito, né, a concepção clara de que homem e mulher foram criados iguais diante de Deus, então nós estaríamos ao lado das sufragetes, né, lutando para que as mulheres tivessem o direito de votar, o direito de se matricular numa universidade, o direito de ganhar a mesma coisa num trabalho idêntico que o homem faz e ganha muito mais, e outros direitos são inatos, né, que são comuns. Então, tem coisa que a gente concorda, né? O feminismo luta contra a dominação do homem, a dominação violenta, o machismo, a violência doméstica feita contra a mulher. Eu também. Então, é importante que você identifique pontos em comum para que sua amiga não imagine que você vem fazer uma crítica de ouvir dizer. E você concordar com ela nos pontos em que pode concordar já vai desarmar também essa pessoa. E aí identifique com clareza quais são os pontos que são realmente contrários à palavra de Deus. Aqueles pontos que não dá para serem defendidos por um cristão, né? Um cristão que seja comprometido com a palavra de Deus. Talvez aqui alguns pontos mereceriam destaque na hora de você conversar. Se você quiser trazer a doutrina bíblica e para, de alguma forma, contribuir para essa conversa, primeiro, a doutrina da criação, onde claramente mostra que Deus criou o homem e a mulher iguais, criou ambos à imagem e semelhança de Deus, deu a ambos um mandato cultural de conhecer a criação, pesquisar a criação, dominar sobre a criação, mas ao mesmo tempo deu papéis diferentes. Na sequência da criação, o homem foi criado primeiro, a mulher foi criada depois. A mulher foi tirada do homem e quando, para justificar a criação da mulher, Deus disse que ia fazer uma ajudadora para o homem. Então, existe essa igualdade em valor, dignidade, são idênticos, mas papéis distintos estabelecidos por Deus antes da queda do homem. Então, você pode refletir isso aí. Talvez para ilustrar, você possa falar da própria Trindade, né? E aí você vai ter que entrar em teologia sistemática, no estudo do ser de Deus, teontologia, e dizer que Deus
As três pessoas da Trindade são iguais em honra, glória, poder, majestade, mas elas, na hora de tratar da salvação do homem, se organizou. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplica, por assim dizer. O Pai envia o Filho e os dois enviam o Espírito Santo. Então, são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são iguais. Nós adoramos as três pessoas da Trindade, mas eles têm papéis distintos na hora da salvação e da redenção do ser humano. Então, você pode trazer esses pontos que enfatizam que a nossa dificuldade, né, resistência com alguns pontos do feminismo está baseado na escritura sagrada, não é simplesmente alguma coisa uma posição de direita, né, uma direita fundamentalista, uma direita burra, cega, obtusa, não, nada disso. Né? Nosso fundamento, de fato, é a palavra de Deus. Então, eu sugeriria isso. Conheça bem o assunto, identifique qual é a linha, porque tem linhas do feminismo, que é o feminismo mais brando, né, que, na verdade, é apenas uma luta pelos direitos das mulheres. Mas tem um feminismo mais radical, que quer uma reversão de valores. Em alguns casos onde realmente a ideologia dominou profundamente, influenciou a teologia, provocou traduções de Bíblia onde Deus é chamado de Sofia, onde Cristo não é mais chamado o Filho de Deus, mas a criança de Deus, e por aí vai, né? Então, há muita radicalidade, há muito revanchismo, né? Tem mulheres dentro desse movimento que agora vem a oportunidade de revanche contra os anos de dominação, séculos de dominação machista e de opressão machista, e agora vem contra, né? Agora é a vez da mulher, chegou a vez da mulher, o empoderamento feminino, né? O que significa agora uma reversão, inclusive daqueles papéis bíblicos maravilhosos, harmônicos, complementaristas que a Bíblia nos traz. Então, conheça bem o que é que essa amiga defende, que linha ela segue, mostre o que é que você pensa em comum e apresente as dificuldades que você tem com alguns dos pontos do pensamento dela, porque estão ou vão contrário à palavra de Deus. É isso que eu diria. Renata, Nathalie. O machismo, né? O feminismo veio para muito confrontar o machismo, que é real, existe dentro das casas, das igrejas, na sociedade, né? É errado e é antibíblico também. Algumas mulheres acham que, então, o feminismo é a solução para isso. Só que tanto o machismo quanto o feminismo são duas mentiras. Né? Então, como é que eu vou combater uma mentira com outra mentira? Eu preciso combater o machismo, que é uma mentira, que é algo errado, com a verdade. Então, as mulheres que se dizem feministas e lutam por essa causa estão lutando por uma mentira, por algo que não é bíblico, né? E que tem levado muitas mulheres a terem vidas entristecidas, porque elas buscam por algo que não existe. Né, estão correndo atrás do vento. Então, realmente é preciso apontá-las, né, para a verdade, mostrar o propósito da mulher, que é muito belo e que, em nada, a Bíblia é machista. Né? Nós não temos um Deus machista. Ele amou as mulheres desde o primeiro dia da criação. Uma coisa interessante que, como o pastor Nicodemos falou, eu tive que fazer uma pesquisa histórica mesmo para conhecer o feminismo, porque são tantas correntes que a gente fica perdido, né? Tem as radicais mesmo, que elas querem uma revolução, elas querem não só ter a supremacia e o empoderamento, elas querem fazer ao contrário, elas querem judiar dos homens. É uma coisa impressionante. E eu descobri, nesses estudos, que existe uma igreja do feminismo. Existe uma igreja que chama Igreja Feminista, que as mulheres, que só tem mulheres, a mulher é liderança, pastora, tudo. Então, é assustador. A gente tem que conhecer, como o pastor falou, conhecer os pontos que a gente pode apoiar, né? Claro, porque a gente também não quer que uma mulher seja espancada dentro de casa, nem que ela tenha menos direitos, né?
mas a gente tem que confrontar com a palavra de Deus, porque é um movimento ardido. Ok. Eu acho que nesse movimento feminista mais leve também, que o pastor Augustus falou, que muitas mulheres cristãs elas sentem a necessidade de aderir, de participar para defender, né, os direitos das mulheres, às vezes falta um pouco de conhecimento da verdade bíblica, né? Acho que você não precisa seguir por um segmento que tem tantos outros caminhos mais drásticos, porque aquilo que você acha que precisa defender, que você deve defender, elas estão nas Escrituras. Então, você, como cristã, você já pode estar trabalhando isso, né? Defendendo esta causa, sem precisar de outros caminhos, outras ideologias que são totalmente a parte da palavra de Deus. Por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia, né? Por isso. Ok. A nossa próxima pergunta, então, vai para a Renata Gandolfo. Como se organizar para priorizar o discipulado nesses dias de tantos afazeres e preocupações em decorrência da pandemia? Como proceder um aconselhamento online? Bem, eu acho que assim, a prioridade ela nasce no coração da gente. Da mesma maneira que eu quero ser abraçada pelas irmãs, aconselhada, consolada, exortada, eu vejo que é uma necessidade que vai nascendo do coração da gente em ajudar as irmãs também, né? A consolar, a ajudar. Então, é um movimento que nasce no coração. Acho que tanto da conselheira, da discipuladora, como do outro lado, né? Eu tenho, às vezes, a jovem busca a gente, né, para um momento de discipulado, de aconselhamento. Então, acho que Deus colocou essa prioridade na nossa agenda. Não é uma coisa nem que a gente tem buscado, né? É uma prioridade que Deus foi colocando. E eu vejo assim que esse momento que a gente está com realmente algumas mudanças de agenda aí, eu vejo duas coisas, umas boas, outras ruins, mas, assim, por um lado, é bom o online, porque você não tem que se locomover, não tem que gastar tempo, não tem que gastar recursos, como a irmã Nathalie falou hoje na palestra dela. Então, esse tempinho que você poupa, às vezes, de locomoção, é um tempo que você pode estar se preparando melhor, né? Você pode estar orando, você pode estar pesquisando algum assunto que você vai ter que conversar com aquela jovem, ou na Bíblia, ou em alguma literatura, enfim. Agora, por um outro lado, eu acho ruim, porque eu penso que no discipulado existe uma imitação do discípulo, imitar o discipulador, né? Então, às vezes, você recebe uma pessoa na sua casa, aquela pessoa vai ver como você está tratando o seu filho, como você trata o seu marido, como você cuida da sua casa. E isso tem um ensino para a pessoa. Às vezes, o que você não fala ensina muito mais do que o que você fala, né? Então, eu acho que essa é a maior perda, da gente não poder ter esse contato. Porque, às vezes, é uma pessoa que não é cristã ainda, que ela vive em outro mundo, em outro reino, literalmente, e daí ela entra naquele reino onde Deus reina, naquela casa, naquele lar, e ela percebe que tem uma diferença, e ali ela já tem aquela vontade de imitar, né? Então, isso eu acho que foi a maior perda nesse momento agora, né, que a gente não está podendo se reunir fisicamente. Mas, por outro lado, eu vejo que, graças a Deus, que a gente tem meios da gente estar se falando, porque a gente pode falar hoje com uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso é maravilhoso, né? Não, isso deixou a gente sem limites, assim, né? Isso é muito bom. Isso. Comentários? Não, estou totalmente de acordo aí. Difícil complementar o que a Renata e a Nathalie falam. Está treinando.
Elas disseram a mesma coisa. Pergunta agora para a Nathalie. Como aconselhar pessoas que não respeitam a hierarquia da igreja? Isso é algo, infelizmente, comum, né, de termos pessoas, membros que não respeitam os seus líderes, e isso em todas as esferas, né, na igreja, em casa, no trabalho, e isso é uma falta de entendimento, né? Então, assim, primeiro a gente tem que entender a parte negativa do não respeitar um líder, né? Se você claramente vê que uma pessoa está desrespeitando um pastor, um presbítero, uma pessoa de posição de liderança na igreja, o seu papel é de ir lá e exortar essa irmã, esse irmão, né? Seguir ali os passos de Mateus 18, né? Vai você sozinha, não deu certo, leva uma outra pessoa. Então, cumprir esses passos, né? E aí essa pessoa pode até ser disciplinada por isso, né? Pode até ser tratada como um descrente, o que é muito triste. Esse é o processo de disciplina da igreja de pecados, né, no geral. E esse pode ser um pecado, porque essa pessoa pode estar realmente sendo rebelde. Muitas vezes o pecado da insubmissão ao líder também se deve porque os líderes agem com autoritarismo na igreja, né? Eles são líderes e eles usam desse papel, dessa liderança, desse poder que eles têm para desprezar outras pessoas. E se esquecem que eles mesmos estão subordinados à palavra, ao nosso líder da igreja, né? Ao Senhor Jesus. Então, nós devemos, sim, nos sujeitar uns aos outros, desde que esses líderes, essas outras pessoas estejam liderando calcados na palavra, que é a nossa regra de fé e prática, né? Que é o que está acima de nós. Então, os líderes da igreja, eles não são os donos da igreja, né? O pastor, o presbítero, o diácono, o obreiro, como quer que seja a sua igreja, eles não são líderes, eles são chamados para liderar servilmente. Então, eles conduzem, ajudam a conduzir o rebanho, aquele povo, a igreja, servilmente, à medida que eles servem, em amor. Então, eles não podem fazer isso porque eles têm um desejo de dominar e estar por cima. Não, eles devem estar numa posição de liderança, mas com o desejo de servir, não de usar mal dessa liderança. E aí, quem não respeita, né, mais uma vez falo, pode estar com um sentimento de inveja, né, querendo ter aquela posição e não consegue, então eu não vou dar crédito para ele, não vou respeitá-lo, porque, na verdade, eu não acho que ele deveria estar ali. Às vezes tem essa situação. E também a pessoa não entendeu o que é igreja, não entendeu que nós temos hierarquia, que nós temos um supremo pastor acima de nós, né, que é Cristo Jesus. E também a Bíblia. E ambos nos direcionam, ambos nos lideram, Cristo e a sua palavra, e a palavra de Deus. Outra coisa que as pessoas também não entendem mal, é a questão da submissão. Entendem a submissão, aí, tanto de pessoas da igreja quanto de mulheres, como algo ruim. E não é algo ruim. A submissão, ela é uma bênção para o povo da igreja, ela é uma bênção para cada uma de nós, né? Ela nos mostra que nós podemos ser lideradas, nós podemos ensinar submissão também a outras pessoas, na maneira como nós nos portamos. Nós imitamos a Cristo, que foi submisso até o fim, até a morte, né? E ela nunca foi negativa. Nós precisamos ter realmente um espírito humilde para aceitar a submissão. E isso nos torna mais parecidas, né, como eu já disse, com o nosso Salvador. A submissão, ela já existia antes da queda, só que depois da queda ela passou a ser mais difícil, mais custosa de ser obedecida. Então, Eva obedecia ao seu marido, era submissa ao seu marido antes da queda. Depois da queda, isso realmente passou a ser algo mais dificultoso para ela exercer. Para nós,
exercermos, para nós fazermos, né? Só que Deus nos capacita a sermos submissas tanto aos nossos maridos quanto aos líderes. Então, as pessoas da igreja têm capacidade de exercer a submissão, de olhar para o líder e entender aquela hierarquia e tratá-los com amor. Nos tornamos cada dia mais humildes à medida que nós nos submetemos ao outro, à liderança servil dos outros, entendendo que isso é o propósito do Senhor para as nossas vidas, entendendo que o Senhor tem os seus propósitos que são perfeitos. Então, tratar os outros, ver a liderança, ver a hierarquia como algo bom, precisa estar no coração do cristão. Eu queria dar uma sugestão prática aqui na pergunta, né? A pergunta é como aconselhar pessoas que não respeitam a hierarquia da igreja. Então, vamos supor, você tem um amigo, né, uma amiga que ela não respeita mesmo, né? Ela escarnece. Eu entendo que o não respeitar aqui é isso, né? Ela fala mal, ela escarnece, ela questiona. Então, às vezes pode resolver você simplesmente dizer para a pessoa: escuta, você já falou com o pastor? Já falou com a liderança? Eu vou com você. Se você quiser, eu converso com o pastor, a gente marca um horário, você conversa com ele, você abre o seu coração, você diz o que você está sentindo. Porque o que acontece é que as pessoas, às vezes, detectam, como a Nathalie falou, não é, o problema de autoritarismo ou erros na liderança, mas elas não se encorajam a fazer também aquilo que a Nathalie falou, de Mateus 18, né? Primeiro vai procurar sozinho, depois com mais pessoas e tudo mais, que se aplica também à liderança. Então, se eu vou aconselhar uma pessoa que está se sentindo incomodada, desconfortável com a liderança da igreja e que, portanto, reclama, critica, fala por trás, detona nas redes sociais, então a melhor coisa seria propor àquela pessoa um encontro, né? Vamos, você se coloca, inclusive, ao lado dela, dizendo: olha, eu vou contigo, para você não ir sozinho, se você quiser, vamos chamar o pastor, vamos conversar com ele, eu vou com você. Aí você abre o coração. Isso vai fazer com que a pessoa perceba que a birra dela, que o desrespeito dela é indevido a essa altura, se ela não abriu o coração, se ela não falou diretamente com a liderança da qual ela discorda. E pode ser que num processo desse, ao conversar com a liderança, conversar com o pastor, a pessoa que por enquanto é rebelde, crítica e está se sentindo desconfortável, ela perceba que não é aquilo que está pensando, né? Que as coisas não são, ela tinha uma interpretação errada da situação e ela pode inclusive mudar de atitude. Então, como parte do aconselhamento, eu sugeriria essa atitude prática de levar a pessoa a conversar, abrir o coração com a própria liderança. Pode ser que isso aí ajude ela a tirar do coração aquilo que está lá mexendo, né? Que está provocando essa rebelião. Sim, eu só queria lembrar de Romanos 13, né, 1, que fala que nós devemos estar sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, sempre ao nos referirmos, ao conversarmos com aqueles que estão acima de nós, né, as autoridades, quando nós formos exortá-los, né, no caso desse exemplo que o pastor Augusto falou, devemos ir também, como lá em 1 Pedro 3:4, ir com um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor perante o Senhor. Então, não fazer isso com altivez, achando que você faz melhor e que você sabe mais, né? Mas com espírito manso e tranquilo. E talvez nesse processo, realmente, o Senhor trate de ambos os corações, né? Do coração altivo e do coração autoritário. Ok. A próxima pergunta, então, vai para o pastor Augusto. Como falar com sensibilidade sobre a soberania divina para alguém que está sofrendo? Olha, eu quero protestar aqui dizendo que eu estou detectando feminismo aí, porque vocês deixaram as piores perguntas para mim, as mais difíceis para mim. As perguntas foram endereçadas pelas irmãs inscritas. Muito bem, essa é uma pergunta complicada, né? Mas ela é uma pergunta que é feita por muita gente, e não sem razão.
se nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, que nada acontece sem ser a vontade dele, e se nós estamos sofrendo, por exemplo, nessa pandemia, quer seja porque fomos atacados, infectados, ou parentes nossos que estão sofrendo, até faleceram, e também as consequências financeiras, né, do isolamento e das medidas sanitárias, então é natural a gente pensar, uma vez que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas, por que que Ele permite isso, né? E aí a gente precisa falar com sensibilidade, essa é a pergunta, como fazer isso para alguém que está sofrendo e que crê na soberania divina, né? Porque se a pessoa em tela, a pessoa que vai ser aconselhada, ela não crê na soberania de Deus, acha que tudo isso é coisa do diabo, é coisa da sorte, do azar, então nem surge a pergunta. Mas o problema é com os crentes que creem na soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, então naturalmente eles vão levantar esse questionamento, né? Eu queria sugerir então duas linhas de ação. Primeiro, que você ajudasse aquela pessoa a ver a soberania de Deus como uma aliada em vez de inimiga. Em que sentido? Bom, se Deus é soberano, significa que Ele pode parar o sofrimento. Ele é poderoso para fazer com que o sofrimento vá embora. Ele é poderoso para fazer com que o sofrimento só vá até onde você pode suportar. Então, longe de ser inimiga, a soberania de Deus, na verdade, é nossa aliada, porque significa que Ele tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo de duração do sofrimento. Isso significa que a gente pode orar a Deus, a gente pode suplicar a Deus, uma vez que Ele é soberano, para que Ele, na sua soberania, no seu poder, na sua majestade e sabedoria, Ele faça com que a gente pare de sofrer. Ou então, Deus, porque Ele é soberano, Ele pode nos ajudar a dar sentido ao sofrimento. Porque o que faz com que as pessoas sintam mais no momento de dor e de angústia, não é tanto a dor e a angústia em si, mas a falta de compreensão, o porquê, né? Essa é a grande pergunta que fere a consciência e o coração, o porquê. Por que que isso está acontecendo? Mas exatamente porque Deus é soberano, é que você tem uma resposta. Porque esse Deus que está no controle de todas as coisas, vê todas as coisas, está ciente de todas as coisas, Ele toma decisões visando atender os diversos propósitos e razões da sua sabedoria, que não nos são ditos. Com frequência, Deus não revela o mistério dos seus desígnios e da sua providência. A gente não sabe. Deus vira apenas uma página por vez no livro da nossa vida. A gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Mas porque eu sei que Deus é soberano, porque Ele é Senhor de tudo e de todos, é que eu sei que Ele pode me dar entendimento e fazer com que o meu sofrimento ele tenha sentido. Porque na hora que a pessoa entende, na hora que a pessoa percebe, ela consegue suportar com mais tranquilidade o sofrimento. Quando ela percebe uma razão, né? Quando ela percebe um propósito. E exatamente o Deus soberano pode fazer isso. Então, a primeira linha de ação seria ver a soberania de Deus como aliada e não como inimiga. E aqui a segunda linha de ação era você aconselhar essa pessoa mostrando que a soberania de Deus não é a única doutrina ensinada na Bíblia e que se relaciona com o sofrimento. E aí você poderia mencionar, por exemplo, a doutrina da queda do ser humano lá no Jardim do Éden, como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, inocente, puro, bom, mas o homem usou da sua liberdade, se virou contra o seu Criador e caiu daquele estado de graça, de misericórdia, de pureza, santidade, retidão em que ele foi criado, e como consequência afastou-se de Deus, que é a fonte de todo o bem, a fonte da vida, e passou a experimentar, em decorrência, a morte, a doença, a dor, as catástrofes, todos os malefícios que nos sobrevêm enquanto seres humanos. Então, não deixa de falar, quando for falar da soberania de Deus, fala ao lado da queda do homem, não é? Que é alguma coisa que aconteceu pela responsabilidade dele, é que é outra doutrina. A mesma Bíblia que fala que Deus é soberano, é a mesma Bíblia que diz que o homem é responsável pelos seus atos, é responsável pelas suas atitudes. Então, um crente que está sofrendo, ele pegou, vamos supor, ele foi contaminado com a Covid, mas ele fez isso porque ele desrespeitou, não seguiu nenhuma das regras mínimas
de higiene, de proteção, né? Ele praticamente pediu por isso, né? Não seguiu nada, contraiu a doença, está sofrendo com isso. Então, ele não pode botar a culpa na soberania de Deus, né? Ele é responsável pelo estado em que ele se encontra, porque ele fez escolhas erradas e trouxe sobre si esse mal. E é claro, a gente poderia citar muitos outros exemplos em que o crente está sofrendo porque ele fez as escolhas erradas, ele tomou as decisões erradas e agora está sofrendo as consequências. Não adianta ele querer colocar a culpa na soberania de Deus. Claro, isso não pegou Deus de surpresa, Deus no final está no controle de tudo isso, mas isso não exime a pessoa da responsabilidade de sofrer as consequências dos seus atos. Também uma outra doutrina que podia ser trazida aqui, juntamente com a soberania de Deus, é a doutrina a escatologia, ou seja, o final de todas as coisas. Deus tem um propósito. Pode ser que a gente não entenda os detalhes desse plano, mas Deus segue um plano que ele elaborou antes da fundação do mundo e que ele está desenrolando no cenário da história agora e que termina na consumação com a vinda de Cristo, onde nós teremos um novo céu e uma nova terra, onde habitam a justiça, onde nós seremos ressurretos, os nossos corpos serão transformados, não haverá mais dor, lágrima. Então a nossa esperança é escatológica, não está aqui nesse mundo. Não está. E com o sofrimento, com frequência, Deus deseja desapegar o nosso coração dos confortos terrenos, da nossa idolatria aqui nesse mundo, das coisas que a gente idolatra. Não é que é proibido desfrutar das coisas boas, né? Na verdade, é até um mandamento alegrar-nos com as coisas boas que Deus nos dá, mas isso não pode virar razão de ser da nossa vida. E com frequência Deus permite o sofrimento para nos lembrar que aqui não é o nosso lar, nós somos peregrinos, somos residentes aqui, né? E a nossa pátria ela é celestial. Podemos também, juntamente com a soberania de Deus, falar da morte de Cristo, a sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição, como ele entrou no palco da história, pisou na terra amaldiçoada, se tornou um de nós e experimentou os nossos sofrimentos e na cruz levou a nossa dor para nos livrar do sofrimento que é o pior de todos, que é o sofrimento eterno, a separação eterna de Deus no inferno, sem fim, sem pausa, sem descanso, eternidade afora. O que é o nosso sofrimento agora comparado com o sofrimento eterno? E nós fomos livres por conta do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Então fala da soberania de Deus em conjunção com o amor de Deus e a compaixão dele por nós, providenciando uma solução definitiva para o sofrimento, embora ela esteja sendo aplicada em parcelas agora. E lembra também, outra coisa que você pode trazer, né, quando você vai aconselhar essa pessoa que está preocupada, sofrendo, para entender a soberania de Deus em relação ao sofrimento, você pode falar dos atributos de Deus. Quem é Deus? Deus é santo, Deus é justo, e Deus é bom, e Deus é misericordioso. Isso significa que mesmo que eu não entenda o porquê essas coisas estão acontecendo comigo, uma vez que Deus está no controle de tudo, eu confio que Deus é justo, que Deus não está cometendo injustiça comigo. Eu confio que Deus é bom, Ele não está sendo cruel comigo. Eu confio que Deus é sábio, portanto, Ele não está me tratando de maneira leviana. E eu descanso o meu coração nos atributos de Deus. Lembra que Ele não é só soberano, Ele é tudo isso que eu falei também. Então, esse é o curso de ação que eu apresentaria. Apresenta a soberania como sendo nossa aliada e também apresenta a soberania de Deus ao lado de outras doutrinas relacionadas com o sofrimento humano. E aí, talvez, vendo o quadro maior, a pessoa possa aquietar um pouco o seu coração, embora a gente sabe que muita gente vai lutar, né, para entender ou conviver com a doutrina da soberania de Deus sem muito sucesso. Né? Conheço gente que está na igreja 30, 40 anos, sempre ouviu a respeito da soberania de Deus, mas até hoje tem dificuldade. Aí a gente consola como pode, né, dá o ombro amigo, visita e ajuda no que pode e espera que Deus ilumine aí o coração. É isso aí. Obrigada, pastor. A última pergunta vai aqui para Renata Gandolfo, que a gente tem 5 minutinhos só. Quanto tempo deve durar um aconselhamento e se for feito à distância? Bom, é assim, tem linha de aconselhamento que diz que 10 ou 12 sessões é o aconselhamento formal, lá no gabinete e tal.
Eu acho que é complicado assim a gente estipular um prazo. Eu gosto de dar um prazo, mas assim só para a gente ter uma data e reconversar. Vamos continuar? Acha que a gente resolveu algumas coisas que precisava, acertamos o passo, tal, porque é complicado, né? Assim, a gente nunca sabe o que está por trás daquela no fundo da questão, né? Então, às vezes, você está discutindo um assunto de um tratamento com, sei lá, com o marido, mas lá no fundo tem uma outra questão que só vai surgir depois que a pessoa tem um vínculo com você, que ela cria uma confiança em te falar as coisas, em confessar alguns pecados. Então, eu particularmente acho que assim é difícil de você falar assim, vai durar 6 meses. É complicado. E eu acho que também temos sempre a oportunidade você passar um tempo fazendo um discipulado, tal. E aí, depois de 1 ano, 2, a pessoa fala, eu gostaria de fazer mais um pouco, continuar e tal, que eu tenho outras questões, quero crescer em algum outro ponto espiritual, né? Então, eu vejo assim, eu não faço esse aconselhamento formal de gabinete, né? Meus aconselhamentos acontecem dentro do discipulado. Então, eu assim, particularmente, não gosto de estipular um prazo rígido, assim, que não dá para furar. O pastor quer acrescentar alguma coisa aí? Não, de acordo. Cada caso é um caso. E eu gostei muito disso que a Renata falou, que tem certas coisas que não aparecem de princípio, não. Me lembro de uma vez aconselhando um homem que tinha problemas, tinha traído a mulher, né? E tivemos 2 sessões e ele mostrando arrependimento. Aí, de repente, me instalou alguma coisa assim. Eu perguntei, me diga uma coisa, essa foi a primeira vez? Ele disse, pastor, já que o senhor perguntou, não foi não. E aí, lá tinha casos e mais casos que de repente surgiram, isso no segundo aconselhamento, na segunda sessão. Não apareceu na primeira, e só no final da segunda é que deu aquele estalo e apareceu. Então, sim, precisa de algum tempo até que toda a verdade venha à tona, né, para que a gente possa dar uma atenção completa, atenção completa. Ok, muito obrigada a todos. Eu vou pedir para a Nathalie fazer uma oração para a gente interromper esse período. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo precioso de conversa e de aprendermos mais baseadas na tua palavra. Agradecemos pela internet, pela possibilidade que temos de nos reunir, mesmo à distância, estando em lugares tão diferentes, nós podemos ser edificadas através dessa conferência, porque o Senhor deu inteligência ao homem para desenvolver essa tecnologia. Nós te louvamos, Senhor, pelas palestras, pelos estudos, pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado e porque o Senhor tem nos iluminado para que cada dia mais sejamos como Cristo. Abençoe cada uma que está participando nesta noite. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém.